Bom dia, sétimo ano. E aí, galera? Nas primeiras aulas, a gente começou a falar sobre Brasil, né? Sobre a dinâmica física do nosso país. Hoje, nós vamos começar a falar um pouco mais da parte humana e política, né? Sobre tudo que envolve a geografia humana do nosso país. E o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre população brasileira, certo? Mas não necessariamente sobre a formação, mas sobre como que se desenrolam as dinâmicas populacionais de hoje em dia. Por exemplo, país populoso e povoado. Querem dizer a mesma coisa? Os dois termos dizem necessariamente a mesma coisa? Será? Eu acho que não. Um país populoso, ele geralmente é um país onde há muitas pessoas. É o nosso caso. É um país com cerca de 200 milhões de habitantes, não é o mais populoso do mundo, né? É a China, seguida pela Índia, né? E até mesmo os Estados Unidos têm uma população maior que a do Brasil. Agora, quando a gente fala de povoamento, né? Aí, por exemplo, um país pequeno, vamos colocar a Alemanha, que é um país bem menor que o Brasil em termos territoriais, é bem mais povoado. Porque assim, quanto maior for o país, maior é essa dificuldade de povoamento. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, historicamente, o Brasil ele começou a ser colonizado do litoral para o interior do continente. Então, até hoje, algumas regiões aí como o norte do Brasil, como a região amazônica, região centro-oeste, alguns outros estados, não tem uma densidade demográfica muito grande. E o que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então ainda há um processo de povoamento. Inclusive quando o governo, assim que o Brasil se torna independente, o governo estimula a vinda de imigrantes italianos, espanhóis, alemães para a região sul. Isso era uma tática de povoamento, porque isso sempre gerou perdas territoriais para alguns países. Se você não povoa um território, e aí era até o princípio da geopolítica de Ratzel, né, Ratzel foi um geógrafo alemão, que ele dizia o seguinte: se você não utiliza um território, ele se torna passível de ser invadido por outro. E isso, inclusive, legitimou aí a expansão alemã na Europa, né, o que deu início à Segunda Guerra. Mas o Brasil ele nunca foi um país muito povoado. E, claro, tem a concentração populacional no litoral. Agora, muitas regiões não têm um povoamento muito acentuado. Deixa eu dar um exemplo. Se você tem parte da população está nessa região, aqui nós temos outra região, mas a população está concentrada aqui e não tão distribuída aqui nessa região. Se torna populoso, mas não povoado. Agora, por exemplo, se o Brasil tivesse aí 50 milhões de habitantes, não aí entre os mais povoados, mas metade estivesse nessa região e metade aqui, nós teríamos já um país povoado. Entenderam o conceito? É a mesma coisa que numa sala de aula. Se a galera senta toda lá na parte da frente da sala e lá atrás não tem ninguém sentado, é uma sala que pode ser populosa, mas não pode ser povoada. Agora, se tem 10 alunos que estão distribuídos pelo espaço físico da sala, aí nós temos um povoamento daquela região. Então, o primeiro conceito é esse: populoso e povoado. O Brasil ele é populoso. O Brasil ele não é povoado 100%. Claro, tem regiões aí que a densidade demográfica é baixíssima. Tem regiões aí que, cidades com 10 mil, 20 mil habitantes. Outra coisa que o governo assim utiliza para saber as reais condições da população, inclusive esse ano iria ter mas devido à crise do novo coronavírus foi adiada para 2021, que são os censos demográficos. O que são os censos demográficos? Um recenseador, que é como a gente chama,
vai até a casa da pessoa e faz uma série de perguntas, como renda, acesso a plano de saúde, acesso à educação, mas pergunta muita coisa mesmo. E esses dados são levados para o governo, porque a partir daí as políticas serão planejadas, as políticas públicas, né, que são as medidas tomadas pelo governo para melhorar a qualidade de vida da população, serão tomadas nos próximos 10 anos. Esse censo aqui no Brasil ele acontece de 10 em 10 anos. O último que teve foi em 2010, conforme eu disse, 2020 teria, já não vai ter mais, porque não há mais condições, já começariam agora para o meio do ano, do meio para o final do ano. Então os censos demográficos eles são utilizados pelos governos para saber as reais condições de vida da população, saber aonde deve ser mais investido e a partir daí delinear suas políticas. Tá? Não vai ser o caso, né? Ano que vem com certeza deve ter o censo aí. Outra coisa, eu falei sobre políticas públicas. E aí vale a pena entrar no assunto crescimento da população. O crescimento da população ele não é dado só pelo número de nascimentos. Quando a gente ouve falar em crescimento, a gente pensa em acréscimos. Né? Nasceu tantas pessoas, então a população cresceu. O crescimento vegetativo, que é como é chamado, ele leva em conta o número de nascimentos menos o número de mortes naquele ano. Então, vamos supor, se nasceram 300 pessoas e morreram 100, houve aí um crescimento vegetativo de 200. Se no ano seguinte nasce 900 e morre 100, você tem crescimento de 800. Então, a população cresceu aí em torno de 600 pessoas. De um ano para outro, o crescimento foi de 600. Assim que é feito o crescimento vegetativo. Tá, galera? É o número de nascimentos menos o número de óbitos. E aí, vale a pena falar também que aqui é a pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? É aquele gráfico que indica a divisão por gênero, né? Homem ou mulher. E a partir daí, também a divisão por idade. A partir da pirâmide etária, você pode avaliar se a população é mais adulta, né? Se é mais jovem ou mais idosa. Então, por exemplo, quanto maior for a base da pirâmide etária, mais jovem é a população. É uma característica em países subdesenvolvidos, porque há uma grande taxa de natalidade e também há uma grande taxa de mortalidade. Quando você tem uma taxa de mortalidade muito grande, há países africanos em que a população não chega aos 50 anos. Isso acaba você não tendo um topo da pirâmide, que seria as pessoas da terceira idade. O que significa quando o topo da pirâmide é muito largo? Significa dizer que a expectativa de vida no país cresceu. E como a expectativa de vida cresceu, você tem aí indicadores socioeconômicos melhores. A população consegue viver por mais tempo, a qualidade de vida aumentou. O Brasil está aos poucos elevando sua expectativa de vida, que hoje gira em torno aí dos 77, 76 anos. Em países mais desenvolvidos, como países escandinavos, como o Japão, Estados Unidos, está aí na faixa de 80, 85 anos. Então, a expectativa de vida aumentar é uma consequência da melhoria das políticas públicas. E em muitos países também, conforme é na Europa, vocês devem ter observado que na Itália, os europeus eles estão sofrendo muito com essa pandemia, porque o grupo de risco principal envolve idosos. E a população europeia ela é uma população bem envelhecida. Então, sem contar que esses países eles não adotaram uma política de isolamento adequada lá no início, e o vírus se disseminou muito rapidamente. Então, atingiu grande parte da população. Os países europeus, alguns, eles estavam começando a importar mão de obra. O que é você importar mão de obra? É você chamar jovens de um país para ir trabalhar no seu país. Porque quando uma população ela está tão envelhecida e tem poucos jovens, né, conforme acontece no Canadá também, você tem um problema aí no abastecimento
do mercado de trabalho, no abastecimento da mão de obra. E se você não tem mão de obra suficiente, como que você vai dar conta de pagar aí a aposentadoria de todos aqueles que são mais velhos? Então, tudo tem que haver um equilíbrio. Se você tem uma população muito, muito jovem, isso indica que a expectativa de vida não é lá essas coisas. Até porque as chamadas políticas de planejamento familiar. Aqui no Brasil, há um momento de transição demográfica. Lá nos anos 50, anos 60, era comum famílias com 4, 5, 6 filhos. Aos poucos isso foi diminuindo. Hoje é muito comum famílias que ou não querem ter filhos, ou ter aí 1 ou 2 no máximo. Isso foi até por conta das mudanças sociais. O acesso da mulher ao mercado de trabalho, os métodos contraceptivos criados, tudo isso foi resultando na diminuição do número de nascimentos, na diminuição das taxas de natalidade. E isso vai mudando aos poucos o perfil da população brasileira. Então, uma criança lá nos anos 80, 70, agora tem aí 40, 50 anos, que está ali inserido no meio, no tronco da pirâmide, de 19 a 59 anos, e daqui a pouco vai estar entrando na terceira idade. Então, vai ser uma consequência natural o envelhecimento, à medida que a expectativa de vida no país aumenta. E aí o Brasil ele vai ter que criar políticas voltadas para a terceira idade. Vai ter que criar políticas também para a manutenção da mão de obra, para não faltar mão de obra, porque se a economia para tudo. Como que você vai dar conta de manter o sistema previdenciário saudável? E países como a China, lá nos anos 60, 70, eles fizeram um controle de natalidade, de tão grande que estava a população, mais de 1 bilhão de pessoas. Só que à medida que a população lá está envelhecendo também, eles estão começando a flexibilizar esse controle de natalidade. O controle de natalidade lá previa que cada família só poderia ter um filho e teria que pagar uma multa se tivesse segundo. Caso contrário, aquela criança seria indigente. Ou seja, não teria documento, não teria direito a nada. Eles estão começando a flexibilizar, porque com a política do filho único, reduziu a taxa de natalidade. E com o passar das décadas, vai ser comum a população ficar muito envelhecida. Imagina você dar conta de um sistema previdenciário para uma população que ultrapassa aí a casa dos bilhões. Então, quando a gente fala de população, é um dos assuntos mais chave da geografia. Porque é a partir da população que você vai ditar as relações sociais, vai ditar as relações econômicas. E economia e população, elas não se separam. O que mantém a estrutura social humana é isso aí. Então, transição demográfica, vocês podem até anotar no caderno. É o processo de mudança do perfil de uma população, que pode passar a ser mais jovem ou passar a ser mais envelhecido. No caso do Brasil, ele aos poucos vai passando a ter uma população mais envelhecida. Beleza, galera? Então, esses aí foram os principais conceitos. Eu acho que eu não esqueci de nada, né? Tem também aí as taxas de mortalidade infantil. Mortalidade infantil é quando uma criança morre antes de completar 1 ano, isso é contabilizado para as taxas de mortalidade infantil, beleza? Então, por hoje é só, galera. Esses foram os principais conceitos aí. Na próxima aula, a gente vai continuar destrinchando esse assunto. Peço que vocês façam os exercícios que forem pedidos, tá, galera? Não deixem, procurem se informar sobre o assunto. E a gente continua os próximos capítulos dessa história aí na próxima aula. Valeu, galera, um abraço.